a gente falava de um salário muito alto para o Jorge Jesus, pago em euro, e aí eu queria debater a situação do Jorge Jesus, colocando aqui algumas frases no verdadeiro ou falso. A primeira, para vocês avaliarem, é a Luiz. Oi. Não, só trazendo a informação do nosso amigo Bruno Andrade, lá de Portugal, o Newcastle, que virou um novo rico aí, né? O príncipe árabe lá comprou o Newcastle. A informação que a gente tem é que o Newcastle trabalha com 2 nomes para ser treinador. A primeira opção é o Maurício Pochettino e a segunda opção é o Jorge Jesus. Então é mais um complicador, né? Porque você tem um time que vai começar um projeto gigante aqui. Deixa eu só ler o que falou aqui o Bruno Andrade no Twitter. Só para ver certinho. Peraí, cadê? Meu Deus, cadê? Aqui, ó. Para entender o interesse do Newcastle em Jorge Jesus. Venda do clube para o fundo de investimento, liderado pelo herdeiro árabe, Parará, que está sendo intermediada por Pini Zahavi, que é agente de Jorge Jesus. E aí ele diz que o Pochettino é o outro interessado. Aí no tweet seguinte ele fala: Flamengo quer renovar com Jorge Jesus até dezembro de 21. O treinador pensa num prazo mais curto, até dezembro de 20, visto as incertezas político-financeiras no Brasil. Mercado europeu está limitado para ele, com raras exceções, e aí ele bota entre parênteses nessas raras exceções o novo rico Newcastle. Então você tem aí de ontem para hoje surgiu ainda mais um complicador, podemos dizer assim, que pode ser um complicador para o interesse do Flamengo manter o Jorge Jesus. Mas eu tenho 2 dúvidas aí com relação a essa especulação. Primeiro, eu tinha uma informação, acho que eu já até falei isso aqui, que o Jesus ele não gosta muito, ele não sente a vontade sem dominar a língua do país, né? Que ele não, isso é um incômodo para ele e que já foi um obstáculo em outros momentos da carreira dele. Ele não fala bem inglês? Não. E o pessoal lá de Portugal, isso aí não sou eu que estou falando, que senão o pessoal de Portugal fala que ele não fala bem o português e que o pessoal lá faz chacota com isso e tal, não sei o quê. Quem falou isso foi um amigo dele, inclusive, foi o cara que mais ensinou para ele o que era Flamengo. Ele falou isso para mim numa resenha ali. E outra coisa que eu imagino que, embora muito mais caro, o Pochettino esteja à frente nesse processo, né? Pelo sucesso que ele já fez lá na Inglaterra, né? Mas eu acho que é um ambiente interessante, se a gente for levar em consideração o Wolverhampton, do Nuno Espírito Santo, cheio de portugueses, um time que briga lá para ficar... Briga por vaga em Liga dos Campeões, de competições europeias. Vamos ver. Entra um concorrente na brincadeira, né? Eu acho que a única razão pela qual a gente discute isso hoje é porque aconteceu uma pandemia, né? Porque se não tivesse acontecido uma pandemia, a gente deveria acreditar na palavra do Jesus. E ele disse que só iria para 5 clubes eu tenho certeza que um deles não é o Newcastle. Tenho certeza. Agora, com a pandemia, pode ser que o Flamengo fale para ele, aqui não vai ser tão fácil assim, talvez ele, como ser humano, e eu disse isso algumas vezes no programa, no final do ano, quando eu falei, olha, o cara quando tá aqui embalado, trabalhando, ganhando, é campeão de Mundial, Libertadores, vai pro Mundial, tal, não sei o quê, dá uma maquiada na saudade que o cara tem de casa. Mas o cara vai lá para passar o final do ano, aí, fica com os familiares Natal, Ano Novo. Na hora de voltar sozinho para iniciar um novo ano de trabalho, o cara pode sentir. Então, com uma pandemia, ele tá lá, não tá? Tá lá com os familiares dele. Ele tá se sentindo abraçado. Imagina, o cara pode parar e pensar e falar, cara, sério, não quero voltar mais e ficar longe da minha família. Mas a palavra dele é que ele só iria para 5 clubes, e eu tenho certeza que o Newcastle não é um dos 5. Mas depois de ficar 40 dias com a família, o cara quer ir pra China sozinho a pé. Pode ser também. Olha, e eu quero saber o seguinte, o pessoal aqui no chat sugeriu, cara, através dos comentários, o Heitor Caçapava falou, Jesus, leva o Alê de tradutor. Aí o Jesus chega e fala assim, time, vamos jogar pela direita, pela esquerda e depois por dentro. Você fala como pra galera? Hi, boys. I miss you. Give the game of the left, of the right, of the mid.
Moleque bom! Faltou o from behind do Joel. É porque faltou a instrução do Jorge Jesus, né? E vindo de trás também, rapaziada. Mas você sabe que o meu sonho na minha vida internacional é ter o inglês do Joel e o espanhol do Luxemburgo. Aí que eu vou estar num patamar acima mesmo. Bom, vamos lá, gente. A frase está na tela e analisando esse time do Flamengo, tá? E aí eu quero que a gente vai restringir aqui esse tópico a comissão técnica e jogadores, tá? Jorge Jesus é a figura mais importante no Flamengo hoje. Jorge Jesus é a figura mais importante no Flamengo hoje. Essa frase ela é verdadeira ou essa frase ela é falsa? Quero começar com você, André. Eu acho que sempre achei falso, sempre achei, continuo achando, mas acho que a própria atitude de quem está perto do Flamengo, e aí torcedor, jornalistas que são claramente setoristas do Flamengo, gente próxima ao clube. Eu acho que a atitude e declarações dessas pessoas fizeram com que ele se tornasse a pessoa mais importante. Eu acho que levantaram demais eu acho que ele tem uma importância, tenho certeza que ele tem uma importância enorme no trabalho do Flamengo. Mas ainda é o Gabigol que empurra a bola para casinha, ainda é o Bruno Henrique que ajeita e de vez em quando empurra a bola para casinha, ainda é o Rodrigo. Óbvio que o técnico pode estragar tudo isso, como ele pode ajudar a melhorar, e ele ajudou e foi campeão junto com todos os méritos. Mas eu acho que de tanto falarem, de tanto enaltecerem, ele se tornou uma figura no Flamengo que, de repente, se o Flamengo perder, vai dar uma balançada. Vai dar uma... Porque levantaram demais. Eu acho que não era para tanto. Então, para mim, não é. Mas fizeram com que fosse. Para mim é falso, mas fizeram com que fosse. E aí, André, vou para passar a bola para o Vitor Sérgio. Eu acho que quem, de repente, enxerga o Jesus como a figura mais importante do Flamengo pode trazer alguns argumentos, como a gente já viu vários times, né, em outros momentos, com uma reunião grande de jogadores diferentes, né, jogadores de um alto nível. E nem sempre esse time conseguiu impor essa mesma distância que tinha em formação de elenco, em qualidade técnica, na pontuação e nas atuações. E o Flamengo do Jesus conseguiu. E outra coisa, Vitor Sérgio, todos os jogadores, o André citou o Gabigol e o Bruno Henrique, mas todos os jogadores do Flamengo, exceção aí talvez Felipe Luiz e Rafinha, jogaram o melhor jogo, né? Tiveram assim, o melhor desempenho de suas vidas sob o comando de Jorge Jesus. Também não é uma coincidência. Como você encara a frase Jorge Jesus é a figura mais importante no Flamengo hoje? Eu acho falsa, mas acho que a explicação do André ela é muito boa, né? Acho que o Jorge Jesus atingiu ali status de uma importância muito grande. É aquele negócio, se você falar assim, o Jorge Jesus, ele tinha grandes jogadores, ele tinha, como outros jogadores, como outros técnicos já tiveram grandes jogadores no Flamengo. Então, de fato, o valor do Jorge Jesus eu acho que não pode ser questionado. Mas mais importante, eu acho que não, acho que mais importante é jogador, acho que quem entra em campo é jogador, quem executa é jogador. O Jorge Jesus, ele mudou a forma de ver futebol, muita gente ontem, por exemplo, ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, a Monique conversou com o Léo Duarte, o zagueiro revelado pelo Flamengo, que hoje está no Milan, e o Léo Duarte fala assim, se eu não tivesse... E olha que o Léo Duarte ficou pouquíssimo tempo com o Jorge Jesus, né? Acho que o Léo Duarte deve ter ficado treinando, 20 dias com o Jorge Jesus ou menos. E aí ele diz, se eu não tivesse sido treinado pelo Jorge Jesus, eu chegaria aqui à Itália bem cru. Esse período me ajudou muito aqui na Itália. Então, eu acho que o valor dele está aí, mas mais importante, eu acho que é falso. Eu acho que, porque se também o Jorge Jesus não tivesse grandes jogadores com muita qualidade, eu acho que ele melhoraria o time, mas não acho que conseguisse ser campeão das coisas que ele foi. Eu vou votar falso. É muito difícil, né? Tem essa situação que quem vai empurrar a bola, quem vai fazer o gol é o jogador e quem vai proporcionar, vamos dizer assim, a condição ideal para que o jogador se sinta bem em campo é o treinador. Então não dá muito para dissociar uma coisa da outra. Como você avalia, Ale Oliveira, essa frase? Ela é verdadeira ou ela é falsa?
Eu acho que eu vou muito aí pelo que disse o Vitor, né? Porque a gente nem teve a oportunidade de ver o Flamengo sem os 4 reforços que chegaram junto com o Jesus, né, cara? Que para mim fizeram muita diferença, né? Mas ele tem todos os méritos de colocar os melhores para jogar. Eu sempre falo isso aqui, defendo muito, que é uma coisa que eu trago do amadorismo ali, da minha experiência no esporte universitário, de encaixar os melhores para jogar e dar liberdade para os jogadores, principalmente jogadores de ataque, e fazer um jogo ofensivo e tal. Acho que esse é o mérito dele. Agora, a gente não sabe, eu não estou falando nem que sim, nem que não, mas a gente não sabe o que seria, por exemplo, sem 2 laterais, um zagueiro e um segundo volante que jogou muita bola. A gente não sabe, por exemplo, o que seria o do Santos se tivesse o Jorge Jesus no comando, ou um outro time que não fosse tão poderoso como foi o Flamengo, o que aconteceria nas mãos do Jorge Jesus. Então, mesmo entendendo a importância do treinador, e eu acho que aí a gente vai poder fazer uma avaliação, se ele sai do Flamengo, quem vem para o lugar do Jorge Jesus? Quem vira o treinador do Flamengo? Pode ser que o torcedor e os jogadores não sintam a menor falta, pode ser que seja um cara melhor do que o Jorge Jesus, que venha comandar o time. Agora, pode ser que seja um treinador que não encaixe, e aí a falta vai ser muito maior. Mas, de qualquer forma, eu vou como a minha resposta para a tua estafeta ex-companheiros. Ô Luizinho, se você for analisar essa preocupação, que é uma preocupação muito legítima, quem viria para o lugar, o cara que vier para o lugar do Jesus, no momento que for, a não ser que o Jesus entre em desgraça, arrume problema, mas que hoje isso não está no horizonte, né? O natural é que ele continue dominando o futebol brasileiro. Então vamos supor que ele saia agora ou daqui a um ano, provavelmente com mais um título brasileiro, daqui a sei lá quanto tempo, enfim. Mas a tendência, a probabilidade dele sair por cima é enorme, até porque ele vai sair na hora que ele quiser. Então assim, quem vier pro lugar dele vai ter problema, cara. A gente sabe como é jogador de futebol e como é grupo de jogador de futebol, porque o cara que chegar e quiser mudar qualquer coisa da rotina dos caras, ou até mesmo arrumar alguma coisa que hoje não seja do agrado, não seja... Vai ser difícil, cara, porque os caras falam, nós estamos ganhando tudo aqui, lindo. Aqui não é assim, nós vamos marcar treino em 2 períodos. Não. Aqui vai ser treino em um período só, porque aqui nós estamos ganhando. Não se mete. É complicado, cara. Mas aí não, tem um ponto aí. De quem a diretoria escolher, né, Vitor? Porque, pegando até uma relação com o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado, você não pode, mesmo a diretoria chegando e dando carta branca para o Rogério Ceni, ele não conseguiu ter uma aceitação só que tem uma grande diferença. O Cruzeiro estava empicando para cair. Não, o Flamengo tá ganhando tudo. Não, mas aí eu ia chegar lá, porque assim, cabe à diretoria, no caso do Flamengo, chegar e falar assim, rapaziada, Everton... Gabigol, Bruno Henrique, beleza, show, mas quem vai comandar aqui a bagaça vai ser o técnico. Não tem, vocês não vão crescer em cima desse novo treinador porque ele não venceu, porque ele tá chegando aqui agora. Não, ele vai chegar aqui agora, ele vai fazer o trabalho dele e vocês vão ter que aceitar, assim como vocês aceitaram o trabalho do Jesus. Não é algo simples. Não é simples, mas é só isso que eu tô falando. Tem comando, assim, tem que partir do comando. Não pode deixar só nas costas do novo técnico. E além de o treinador ter essa manha, né? Essa manhota do gato, como já diriam os antigos, pode ser que o treinador seja mais vitorioso que o Flamengo. Pode ser. A gente não sabe o que está pensando. Tudo bem, Ale, mas jogador, quando está numa fase boa... Eu vou dar um exemplo rápido. Sampaoli. Foi um dos nomes ventilados aí, nessa de vai ou não vai. Não foi? Foi. Técnico estrangeiro, sucesso e tal. Foi. E a recíproca era verdadeira. O Sampaoli estava demorando a tomar, a se movimentar para ver também se o Jorge Jesus ia ou ficava. Isso é informação, tá? Então, se o Sampaoli chega e dá uma inventada dessas que ele está acostumado, cara, isso, se não for muito afinadinho e tiver um encaixe perfeito, do momento certo, com o discurso certo, no momento que o jogador não tá com o ovo virado, que tá... Velho, os caras falam, não vai mexer, não vai ser assim, e cria um conflito. Porque você sabe... que o mérito do Jesus é gigantesco, cara. Também, o mérito dele é enorme, ele só não é a pessoa mais importante do clube.
Concordo. Eu acho o seguinte, eu acho que você tem alguns pontos aí a se falar. O André falou, se o Flamengo continuar ganhando, vamos supor que o Flamengo ganhe neste ano o bicampeonato brasileiro e a Copa do Brasil, beleza? O Flamengo ganhou esses dois esse ano. Na minha visão, e isso é percepção dentro do Flamengo também, se isso acontecer, o Flamengo vai ter que negociar, sei lá, metade do time base. E não é por conta de dinheiro, não. E não é por conta de dinheiro, não. É por conta de acomodação. Isso daí, o Flamengo tem esse entendimento. Então, talvez a forma de você mudar isso seja essa. Você chegar e falar, beleza, vamos negociar um aqui, outro ali, beleza, quem tem mercado, quem não tem, quem já está há muito tempo, exatamente para você continuar mantendo as pessoas com fome. Isso é um ponto importante. Eu vou te interromper porque eu queria que você explanasse melhor isso que você está falando, porque acho que é uma situação bastante importante. Quando você está falando isso, o entendimento é de que, olha, beleza, conquistamos a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, como se fosse um encerramento de ciclo e houvesse um relaxamento, ou qual é o outro sentido de você ter que desfazer metade do time? O sentido é jogadores que estão há muito tempo e que podem vir a se acomodar, se tiver chance de negociar, a gente vai negociar, a gente vai procurar negociar e trazer outros. E trazer outros. No futebol brasileiro? Isso acontece com muitos, gente. Sim. Mas tem um exemplo clássico agora, que foi o Corinthians depois do Mundial. Que muita gente olhava para aquele time e falava, esse time... Agora, tem um asterístico. Tem um asterístico nessa parada, que eu acho, que é o Mundial. Porque eu acho que boa parte do que o torcedor do Flamengo, o elenco do Flamengo e todo mundo continua coeso e pensando para frente, é a possibilidade de ganhar o Mundial ainda. Foi a vai faltar coisa, né? Sim, e que talvez foi a cereja que faltou, e que talvez não aconteça. E que talvez, na hora, pensando nisso que você está falando, André, vamos supor que o Flamengo caia na semifinal da Libertadores. Ali já muda o astral de todo mundo, entendeu? Talvez possa mudar o astral de todo mundo. Talvez. Agora tem um negócio, Luizinho, tem um negócio muito sério que está acontecendo aqui, que eu não sei realmente, porque eu não vi a pauta do nosso grande Helsinki. A Argentina... Ela paralisou todos os voos domésticos até novembro, se não me engano, setembro, outubro, novembro, mas enfim, segundo semestre. Não tem voo dentro do país. Buenos Aires, Mendoza, Buenos Aires, Ushuaia, não tem. E vão colocar em votação agora não ter futebol no ano de 2020. Essa informação ontem à noite estava aí. Isso aí. A gente falou disso ontem no Girão aqui. A probabilidade é que isso aconteça, não tenhamos rebaixamento, a gente tem acesso a 4 times. Muda o futebol do continente. E assim, só pegando esteira nisso daí, André, hoje começam a pipocar também as informações, né? Companheiros do L'Equipe, por exemplo, falando que o campeonato francês, o futebol na França, deve ser encerrado também. Ligue 1, Ligue 2 e o escambau. Gente, então, assim, eu sempre falei aqui, calma. Esse negócio de falar, vai começar em maio, vai ficar... A informação é que o governo vai... A informação até a Isa Palhari trouxe pra gente, é que o governo francês vai anunciar hoje que não tem nenhum jogo de futebol, pelo menos até agosto. E aí, por conta disso, vão decidir encerrar a temporada do futebol francês e depois vão se reunir, acho que daqui a 2 semanas, para decidir o que vai ser feito com a classificação. Quem é campeão, se tem campeão, se não tem. E a França, no gráfico de evolução do coronavírus, que você liga a televisão aí em 10 canais, tá nos 10, eles estão antes da gente, né? Sim. Então, assim, cara, na hora que surgem essas informações, outro dia um panaca colocou aí que o campeonato podia ser só no estado de São Paulo, com não sei o quê, aí já veio um monte de presidente falando que isso nunca foi discutido, cara. Isso nunca foi discutido. E, enfim, os caras parecem que estão forçando uma barra. Aliás, ontem o ministro da Saúde falou que estava havendo uma forçação de barra para que o futebol voltasse. E aí a CBF depois negou, dizendo que não era isso. Gente, é uma pandemia mundial. E eu sempre falei isso aqui. As recomendações, o Marcel Riso tem colocado aí no Twitter, jornalista... E é um jornalista lá do portal, daquele portal lá, mas ótimo jornalista, ele tem bastante informação de bastidores, ele coloca uma série de recomendações que são necessárias para que o futebol volte. Metade inviáveis. Na Alemanha, na China ou no Brasil. Coisas assim malucas. Então,
é muito difícil, cara, porque se aparece um caso suspeito, o time tem que parar, quem jogou contra o time tem que parar, a não ser que surja uma vacina, esquece, cara. Tá muito complicado.